Oi, pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo a gente vai começar, né, nossa série de atividades práticas, né, de apresentações sobre a construção, a elaboração de um projeto maior, né, usando Spring, Spring Boot e TimeLeaf e todas as nossas estruturas. Então, vai ser uma sequência de 12 passos, como a gente já falou anteriormente. E esse é o primeiro vídeo, tá bom? Então, ele é bem rapidinho, porque ele é a criação de um projeto novo, a configuração, a criação de um HTML inicial, um HTML bem basiquinho, só com texto, e botar ele para rodar no Tomcat para ver ele funcionando. Então, feito isso, a gente já parte para a próxima sequência, tá bom? Então, eu estou aqui no Spring Tool Suite, que é a ferramenta que a gente vai usar durante todo esse desenvolvimento da disciplina. Ele é bem semelhante ao Eclipse, então a gente não tem muito o que explicar sobre ele. A gente só tem aqui de novidade essa abazinha aqui de Boot Dashboard, que vão estar nos meus projetos, que eu posso, quando eu for executar o servidor, né? E aí eu vou criar um projeto novo, new. Então, ao invés de ser um Java Project, o que eu vou criar é um Spring Starter Project. Nesse momento aqui, é necessário ter internet, então se você tiver sem internet ele vai travar, ou ele não vai avançar, na verdade, né, na criação, porque ele precisa ter a internet para baixar essa configuração, ok? Eu vou escolher aqui a versão do Java, já está com a 8. Aqui o que você precisa alterar é definir o nome do projeto, então vou criar aqui o projeto Biblioteca Web, biblioteca web, certo? Aqui no package eu geralmente coloco br.ifpe, mais uma estrutura de caminho de pacotes para a gente ter uma identificação de estrutura desse projeto, tá? De localização do projeto. Vou no Next aqui e nessa parte a gente vai começar a falar um pouco sobre dependências. Então, o que são as dependências? São bibliotecas que eu posso adicionar ao meu projeto, na qual o pensamento é exatamente de depender. Então, o projeto ele só vai rodar se essas bibliotecas existirem, tá? Então, a gente pode estar falando de biblioteca de banco de dados, biblioteca de e-mail, de segurança, de outras estruturas aí de serviços. Então, o que eu vou precisar para esse projeto aqui vai ser a parte web, então é Spring Web, o nome da minha biblioteca. Então isso aqui é um filtro, se você digitar web, você já vai ver aqui a filtragem sobre algumas bibliotecas, sobre algumas dependências, e eu vou escolher aqui Spring Web. Eu vou selecionar também DevTools, que é uma biblioteca que vai me ajudar em algumas questões sobre em tempo de desenvolvimento mesmo. Isso aqui é bom. E o que eu vou marcar também é a TimeLeaf, que é um gerenciador de templates, né, engine, que a gente chama, que ele trata a questão de dinamismo entre HTML e o HTML dinâmico, o HTML estático e o dinâmico, como é que a gente pode estruturar um HTML dinâmico, tá? Next e Finish. Então, nesse momento, vocês vão ver aqui no rodapé um download, né? Está importando, está baixando as bibliotecas. Então, se você tiver com internet mais ou menos, aí ele pode demorar mais isso aqui, né? Do que vai acontecer aqui na minha... Não que a minha internet seja bala, mas é porque também eu já baixei, já criei outros projetos nessa máquina. Então, todas essas bibliotecas já estão aqui localmente. Então, ele só está selecionando para trazer, né, para esse projeto. Então, a ideia é que nesse momento, né, quando finalizar, todas as bibliotecas já estejam adicionadas ao meu projeto Biblioteca Web, e elas estarão aqui exatamente no Maven Dependence, que quem é o Maven é o gerenciador de dependências. Tá? Então, tem lá um PDFzinho na parte de orientações iniciais, né, de ambiente, que depois vocês podem procurar lá e dar uma buscada aí sobre Maven, é um conhecimento importante para vocês deixarem aí na retaguarda, né? Então aqui estão todas as bibliotecas, tá? Que foram baixadas, que foram adicionadas como dependências do meu projeto. Eu não preciso olhar, ficar procurando. Isso aqui é a gerência total do Maven, tá? Se por um acaso durante esse processo de baixar e criar o projeto teve alguma falha de internet ou
teve uma interrupção, você não conseguiu baixar tudo, você pode clicar com o botão direito no projeto, tem uma opção aqui Maven, aí Update Project, que você pode forçar com que seja baixada novamente essas bibliotecas, tá bom? Então, qual é a ideia desse vídeo agora, dessa prática 1? É somente criar o projeto, agora a gente vai criar um HTML, então, onde é que eu coloco o HTML nessa estrutura louca aqui, né, cheia de coisas que a gente tem nesse projeto? Então, eu tenho que me localizar. Nessa parte Java, tem src main Java, eu vou colocar classes. Então, tudo que for classe vai estar aqui e já tem uma, que é a classe raiz, padrão, né, que é criada quando eu crio qualquer projeto do Spring Boot. Então, biblioteca web, que é o nome do meu projeto, application. Então, é importantíssimo observar o seguinte, aonde está localizado esse arquivo, essa classe application. Essa classe application, né, é uma classe já padrão, mas todas as suas classes, você não vai mexer nela, e aí o que você precisa observar é que todas as suas classes elas serão criadas a partir da localização desse application, que é uma definição de localização de escopo. Então, a partir de onde ela está, por exemplo, ela está no pacote Web3. Então, eu vou criar todos os meus arquivos desse projeto, todas as minhas classes desse projeto, a partir desse pacote. Eu vou criar novos pacotes dentro de Web3 e qualquer outra classe a partir desse nível. Se eu criar, por exemplo, uma classe, criar um outro pacote aqui, criar classes nesse pacote novo, fora desse BR e FPL Web3, eles serão classes que não estarão dentro do escopo dessa aplicação. Ele vai começar a reclamar e não vai achar essas classes, tá bom? Mas daqui a pouco, no próximo vídeo, quando a gente for criar classe, a gente fala melhor dela. Esse vídeo que a gente vai focar, basicamente, é criar um HTML index para ser a nossa página inicial. E aí, assim como na parte Java, a gente vai ter as classes, na parte Resource, a gente vai ter tudo referente ao front. Então, os HTML, CSS, JavaScript, imagens, né? Arquivos de propriedades também. Então, depois a gente vai falar melhor sobre esse arquivo de propriedades. Então, eu tenho que criar o meu HTML, ele tem duas opções, Static ou Template. Static, se for um HTML que nunca vai ser mudado, então são arquivos de help ou qualquer coisa que nunca vai ser modificado. E Templates são HTMLs que podem ter uma parte dinâmica a ser executada. Então, eu vou criar o meu index aqui nessa parte de template, porque a gente vai trabalhar sempre com HTMLs que vão ter partes dinâmicas. E aí, como é que eu crio? Botão direito, em cima da parte da pasta templates, new, e aí eu vou procurar aqui HTML. Não acho. Onde é que eu vou? Em outros. Então, se eu não achei o que eu quero nessa parte inicial, vou em outros. E aqui eu posso usar filtros, né? Vou digitar HTML aqui, ele já encontrou. HTML file, next. E aí, vou digitar o nome do meu arquivo aqui, index.html, é o nome do meu arquivo HTML, e vou escolher qual tipo de HTML que eu quero, é o HTML5. Já está marcado, porque eu já usei em outros projetos, vocês também vão ver que tem muitas coisas, como vocês vão, nas próximas criações já vai estar setado com a última configuração, então facilita. Então aqui está a estrutura básica do meu HTML, vou só criar aqui um títulozinho, vou botar biblioteca, certo? Então HTML index está criado, eu quero agora só executar esse projeto. Então como é que eu faço para executar? Diferente das aplicações standalone que a gente rodava via Java Application, projetos web a gente vai rodar em servidores. Então eu vou usar esse dashboard aqui que já está prontinho aqui. Então basta dar o playzinho aqui. Eu tenho dois botões de execução, um start normal, outro via debug. Quando eu clicar aqui nesse start, ele já está configurado para rodar no Tomcat, que tem um Tomcat já auto-configurado dentro do STS. Então, nesse caso aqui, você vai ver aqui embaixo que está startando, vai ver no console o log de execução desse servidor. Então, a gente vai ver a inicialização. Então,
tudo já está configurado porque o Tomcat já está adicionado no STS. Se você tivesse, por exemplo, no Eclipse, poderia rodar também aplicações web, mas você precisaria adicionar o Tomcat que você ia executar o projeto. Então, fazer essa fase de configuração ia ter que ser por você mesmo, tá? Então, por isso que é uma das vantagens do STS é que tem muita coisa já configurada e facilita a nossa criação de projetos e execução. Então, a gente já está vendo aqui a inicialização do servidor, e aí daqui a pouquinho, cadê Starter? Pronto, Starter, minha aplicação está executada, está inicializada, né? E aí eu vou abrir o browser, porque lembra que a gente está com a aplicação web. Então, como é que eu vou ver? O que é que eu vou ver? Eu vou ter que inicializar um browser para visualizar essas páginas, né, que eu criei, na verdade uma só. Então, aqui também tem um botãozinho que é referente ao navegador, web browser. Então, se eu clico aqui, ele vai abrir aqui no próprio STS, localhost 8080. O que é esse 8080? É a porta onde está rodando essa aplicação, tá? Então, como é que eu sei que é 8080? Primeiro que é o padrão do Tomcat 8080, mas como é que eu vou confirmar isso? Aqui no projeto, nesse dashboard aqui, eu estou vendo em qual porta essa aplicação está rodando, 8080. Então, se ela está rodando na porta 8080 e eu sei que o servidor está local nessa máquina, ou seja, está nessa própria máquina aqui, eu não estou rodando um servidor de outras máquinas, então vai ser localhost 8080. Quando eu faço isso, quer seja aqui dentro do STS, ou no Chrome, ou no Firefox, Safari, qualquer outro navegador, então você pode copiar essa URL e rodar diretamente no Chrome que você vai visualizar a mesma coisa. Eu até recomendo fortemente que vocês não usem esse web browser interno do Eclipse, do STS, que é um browser simples, né? Vocês vão ver que tem alguns recursos, quando vocês tiverem telas mais elaboradas, é muito mais interessante usar o Chrome ou o Firefox, que tem já a sua robustez em termos de navegador, tá? Mas voltando aqui, o que eu estou vendo? O título que eu criei lá no index.html. Então, basicamente, era esse o objetivo desse vídeo, criar um projeto novo, adicionar um HTML e executar esse projeto. Então, feito isso, entendido, vocês vão ter que, recomendo fortemente que repliquem isso, façam vários projetos, criem vários HTMLs, né, executem, entendam, executem no Chrome, no Firefox, né, e aí a gente tem já essa ambientação, né, essa inicialização com o STS, para que vocês tenham a partir de agora seja um checklist, certo? Cada vídeo desse, prática 1, 2, 3, 4 até a 12, vocês vão marcando aí aquilo que vocês já conseguiram fazer de boa, de olhos fechados, ou aquilo que tem dúvida. E aí tudo que tiver dúvida, anota e traz para quarta-feira, tá bom? Então nos falamos. Tchau, tchau.